Bem-vindos a mais um vídeo. Eu tô gravando outro vídeo seguido. Mas é pra comentar o que o Japão vive, tá? O, o Japão ele é muito conhecido pela sua dívida pública totalmente impagável, né? De 250, 260% do PIB. Compete com o do Sudão, que também é mais ou menos chega nessa porcentagem. O Japão, ele tem essa dívida toda e muitos atribuem ao sistema previdenciário, que com certeza é uma parte essencial dessa gigantesca dívida, tá? Afinal, o Japão já está com quase 40% da população em idade idosa. O seu previdenciário já está colapsando. Mas a segunda pessoa que me cumprimenta enquanto eu filmo. Então, e aqui os idosos já recebem uma merreca de aposentadoria, tá? Uma merreca mesmo. Eu conheço muita gente com 70, 80, ou até mesmo passando dos 80, que ainda trabalham, tá? Justamente porque a aposentadoria não dá pra nada, tá? Mal dá pra eles comerem. De verdade. De verdade. Muitas dessas aposentadorias não chega ao equivalente a uns R$ 2.000. Isso sendo otimista, meus amigos. Sendo otimista, tá? Então não se engane. O Japão está numa crise gravíssima com respeito à previdência, que já está colapsando. O que muita gente não diz só para lembrar, o Japão padece um decréscimo populacional, uma redução populacional mesmo, tá? E também a baixíssima fertilidade de filhos aqui. A baixíssima fertilidade. Os casais japoneses, em média, tem menos de um filho por casal. E o japonês não é chegado a ter filho, tá? Aliás, não é chegado a se casar, né? Estão falando de uma população enorme, com uma vasta maioria de incel, né? Tem uma vasta maioria de incel e ainda por cima aqui se interrompe muita gravidez, para ser bem eufêmico, tá? Aqui no Japão não é aquele liberou geral, como muitos pregam aí, tá? Com respeito a isso, tem restrições, mas essa restrição sempre não é muito seguida, digamos assim. Então tem todo esse problema aí, né? Fora o vasto mercado de pornografia daqui. Então o Japão tem todo esse problema. Só que tem um outro problema oculto, tá? Que é muito pior do que falam. Antes de tratar sobre isso, eu quero dizer que eu sou católico, tá? Eu não vou aqui defender exatamente a usura. Eu não defendo a usura, tá? Mas tô falando mais com respeito ao funcionamento do sistema bancário. É bom lembrar que já vivemos num regime em que se usa método de curso forçado, fiduciária, tá? Com bancos controlando todo o sistema financeiro, blá blá blá, tá? Eu não tô aqui exatamente para tratar sobre a moral católica em si, mas apenas para expor uma realidade, tudo bem? O que eu quero expor aqui? Eu não sei como funciona exatamente aí no Brasil,
tá? Depois comente aí se for possível. Mas eu sei que nos Estados Unidos, a depender do valor da casa que você financiar, hipotecar, os juros serão entre 8,5% a 4%, algo assim. Não é verdade? Aqui no Japão é diferente. É bem diferente. Porque os juros, para quem quer financiar uma casa aqui no Japão, tá? No mercado imobiliário daqui, em média, se a casa for bem cara, o juros ficará abaixo de 1%, tá? Talvez em outros casos chegue a 2%, em residências mais baratas. Por que isso? Eu só estou usando o exemplo de casa porque é a realidade que nós podemos alcançar, né? Nós, os réis mortais, né? Agora, se você for empresário, quer, sei lá, adquirir uma franquia do McDonald's aí, né? Investir numa franquia do McDonald's, ou você quiser abrir um comércio, ou ir mais longe, abrir uma fábrica, um supermercado, investir numa rede de varejo, coisa assim, você vai pagar juros mais ou menos parecido, tá? Mas por que isso? Porque o Banco Central japonês injeta muito dinheiro nesses bancos, tá? Para simplesmente eles poderem fazer empréstimos a juros baixos, tá? Aqui tô falando de empréstimo bancário, no sistema bancário, na realidade, tá? E querendo ou não, isso para a economia é destrutivo, tá? Destrutivo, por quê? Primeiro lugar, a inflação. Claro, vamos falar, o Japão não tem muita inflação. De fato, meus amigos, não tem. Só que a inflação já está aumentando, tá? Já está aumentando. A gente já vê essa realidade, justamente porque já tem mais aposentados e pensionistas do que contribuintes aqui no Japão. Muito mais. Por causa do crescimento populacional e todo aquele problema que eu já falei. Então, o Banco Central, para compensar isso, já está imprimindo dinheiro, tá? A roda aí. Recentemente, eles dobraram a taxa de juros para ver se contém a inflação, mas não está adiantando muito, tá? Detalhe é que a taxa de juros do Banco Central do Japão, eles aumentaram de 0,1 para 0,2, enquanto que no Fed, o caso do Fed, acho que é em torno de 4 a 5%, não lembro agora. Isso é um lado oculto que poucas pessoas percebem, tá? Esses juros baixos do Japão está sendo destrutivo para a economia. Então vocês podem pensar o que quiser, mas não estou falando do empréstimo para, por exemplo, ajudar alguém que está precisando, tá? É como se eu emprestasse um dinheiro a alguém que precisa pagar o aluguel, senão vai ser despejado. É óbvio que nesse caso o empréstimo é dado, tá? Sem nenhum tipo de juros. Quiçá a pessoa talvez até tenha que ser perdoada caso o dinheiro não retorne, porque não sabemos a realidade que essa pessoa está passando, tá? Pelo menos no meu caso é assim, tá? Eu já emprestei dinheiro para alguém que estava precisando, nunca mais retornou, mas eu também não vou cobrar, tá? A não ser que eu saiba que a pessoa realmente conseguiu se resolver aí já são outros 500. Agora, não estão falando desse tipo de juros, tá? Estou falando de empréstimo. Estou falando de empréstimo bancário para pessoas que vão adquirir casas, tá? Como essa maravilha aqui, por exemplo, tá? Que o banco vai conceder a prazos longuíssimos,
tá? Coisa de 20, 30 anos. E ainda por cima, a juros quase zero, tá? Abaixo de 1% em muitos casos. Vocês têm ideia do que realmente significa isso? E outra, nós estamos falando de uma economia que já estagnou, que já está cheio de velho, que talvez não tenha mais consumidores jovens para consumir as coisas aqui, que está dependendo de mão de obras imigrantes, entre outras coisas. Os subsídios concedidos aos bancos, tá, para conseguirem manter esses juros baixíssimos, é praticamente trilionário, meus amigos. É trilionário, é um negócio trilionário, tá? E qual é o futuro do Japão com respeito a isso? Eu não sei. Eu vejo um futuro bem tenebroso, tá? E o que prevejo para o Japão, eu prevejo para a China também, que já está seguindo esse mesmo caminho. Só que a China, a questão do subsídio vai para muito além disso, tá? A China já enfrenta uma bolha imobiliária enorme e outras coisas mais. Mas o Japão já passou por essa realidade. Então, temos que ver esse lado aí. Eu não sou nem um pouco otimista com relação ao Japão. Nem um pouco, tá? Eu vejo essa realidade aqui. A inflação já está sendo refletida. Eu vejo preços aumentarem aqui. Eu vi preços aumentarem de um mês para o outro. Já está com problema de escassez de arroz, por exemplo. Por quê? Eu vou lhe mostrar o porquê. Tá? Olha ali. Estão vendo ali? Será que dá para dar zoom? Painéis solares sendo instalados ali, tá? Porque o dono daquela casa ali, ele resolveu investir em painéis solares. Ali tem mais painéis solares, tá vendo? Estão vendo ali? Mais painéis solares ali. Isso está ficando cada vez mais comum aqui. Esses painéis solares estão ocupando lugares que antes eram de plantações. E tem muitas plantações de arroz já sendo fechadas para a instalação de painéis solares, prejudicando a produção de arroz aqui do Japão. E o Japão tem um forte protecionismo sobre o arroz, que dificulta ou mesmo impossibilita a importação de arroz de outros países, tá? Geralmente quando entra arroz aqui é arroz americano. Não tem muito o que esperar daqui, tá? E o pessoal mais jovem não quer saber de plantar arroz. Quer saber de ganhar dinheiro vendendo energia elétrica para a companhia elétrica, como faz aquela pessoa dona daquela casa ali, que pelo Mustang ali na garagem é de um jovem, tá? Que é coisa rara aqui. Quando tem jovem, eles querem saber disso daí. Eles não querem saber de plantar arroz, eles não querem saber de fazer filho, eles só querem saber de viver a vida dele desse jeito e ponto final. Entenderam? E tô andando de segundo propósito, tá? Então, aqui no Japão é um lugar meio sem futuro, tá? Justamente, claro que a economia do Japão não está mal no momento, tá? Entendo, porque ainda tem muita vaga de emprego, o desemprego aqui ainda está baixo, em torno de 2%. No entanto, a crise já está começando a dar sinais, entendeu? Então, temos que vigiar, tá? A crise, se aqui estourar uma crise aqui no Japão, vai afetar outros lugares do mundo também, assim como também vai estourar uma crise na China em breve. Assim como vai acontecer na Coreia do Sul. Em suma, meus amigos, já estamos perto de uma crise mundial. E essas guerras, por exemplo, entre a Rússia e a Ucrânia, já é um sinal
de que o futuro é bem tenebroso, tá? Qual é o meu conselho? Meu conselho é irem para um lugar que o estado seja menor, que não tem muita dívida pública, que ainda tem uma população que tenha filhos, tá? E uma economia razoável, nem que seja um país menos desenvolvido. Os países desenvolvidos hoje em dia já estão todos colapsando, tá? Que nem o Japão. O que você espera do Japão? O que você espera dos Estados Unidos com a sua dívida pública de 35 trilhões de dólares? O que vocês esperam da Europa? Então, o futuro do Japão é esse. Não é apenas a questão da previdência. É a questão de um governo que imprime dinheiro como se não tivesse amanhã e que injeta dinheiro, tá, de impostos e dinheiro emitido em outros lugares como se tivesse amanhã, para manter essa falsa competitividade, igual a China faz agora, tá? Então é isso, meus amigos. Não recomendo virem para cá, tá? Não recomendo. Sobre o meu futuro aqui, por hora, mantenho em segredo. Mas, para o bem de vocês, é melhor, por enquanto, ficar onde estão. E é melhor procurar um outro lugar. Fique com Deus e até um próximo vídeo.